Nesse sentido, o Comitê para a Eliminação de Discriminação Racial desenvolveu certos indicadores para desencadear o que eles chamam de procedimento de alerta precoce e resposta urgente. A lista é mais extensa do que a que está nessa lâmina, porém, eu achei relevante mencioná-las para vocês começarem a entender onde estão os vínculos entre a situação atual dos povos indígenas e comunidades tradicionais no Brasil e o que se entende no âmbito... Eu perdi o microfone. No âmbito internacional como indicadores de alerta precoce e resposta urgente. Então, alguns desses indicadores são a presença de um quadro importante e persistente de discriminação racial que se pode observar por meio de indicadores econômicos e sociais, a presença de rápida propagação de violência e ódio raciais ou de propaganda racista ou do chamamento à intolerância racial lançado por pessoas, grupos ou organizações, em particular funcionários do Estado. A aprovação de novas disposições legislativas discriminatórias, políticas ou práticas de impunidade frente à violência contra membros de um grupo identificado com base à raça, cor, ascendência ou nacionalidade, a usurpação das terras tradicionais dos povos indígenas ou remoção forçada desses povos de suas terras, particularmente para a exploração dos recursos naturais, e as atividades poluentes ou perigosas que refletem um padrão de discriminação racial com graves prejuízos a grupos específicos. Utilizando como um exemplo, para poder já aprofundizar um pouco a análise, pensei que seria talvez interessante colocar como um objeto de discussão, se não agora, talvez no momento depois, quando chegar a questão de perguntas e respostas, a questão dos povos indígenas e o direito à terra. Como sabemos, a terra pode ser uma grande fonte de conflitos e disputas quando os direitos dos povos indígenas não são respeitados ou devidamente reconhecidos. Isso foi levantado também aqui nas palavras de abertura dessa mesa. Os povos indígenas, como também sabemos, têm direitos a todos os direitos humanos, incluindo aqueles especificamente aplicáveis a eles, como os direitos que reconhecem a relação cultural e como meio de sobrevivência que os povos indígenas têm com suas terras tradicionais e a proteção que eles requerem contra expropriação ou despejo. Essa foi a minha interpretação livre. Quando estão autorizadas as grilagens de terras e projetos de desenvolvimento em larga escala, sem consulta prévia e sem garantir acesso à justiça, os Estados deixam de cumprir com as obrigações de direitos humanos e podem generar conflitos. Aqui, no próximo slide, eu gostaria de colocar uma situação que também está descrita no relatório da relatora especial sobre os direitos dos povos indígenas, onde eu sei que o Ministério Público, principalmente a Sexta Câmara, teve uma atuação. Então, como alguns de vocês podem se lembrar, que um incidente preocupante foi no dia 14 de junho de 2016, onde ataques violentos por um grupo de homens armados, relatado como organizado por fazendeiro, resultou na morte de um Guarani Kaiowá e ferimento de diversos outros na cidade de Carapó, no Mato Grosso do Sul. De acordo com as informações recebidas, o ataque ocorreu no contexto de demarcação da terra indígena Dourados, Amambaipeguá. Essa demarcação havia iniciado recentemente, depois dos estudos da FUNAI, e a comunidade tinha ocupado uma parcela de terra. Eu gostaria de ter mais tempo de fazer uma reflexão aqui com vocês, porque eu sei que talvez alguns dos que estão aqui presentes estavam envolvidos nesse caso. E eu acho que, na minha experiência, trabalhando para o escritório do Alto Comissariado, a gente trabalha de uma forma muito intuitiva e instintiva com o Ministério Público no que seria um alerta precoce. Geralmente, o que acontece? As comunidades estão sofrendo alguma ameaça ou estão em alguma situação de conflito já presente, eles entram em contato com o escritório e a primeira coisa que faz é contactar o Ministério Público. E o Ministério Público aí vai começar a contactar as pessoas que já estão no local e fazer as incidências necessárias. Por isso que eu achei esse um caso interessante para a gente, talvez, depois retomar no momento de perguntas e respostas, de debate, que eu diria mais um espaço de debate, para ver como foi, nesse caso específico, a cadeia que foi desencadeada
quando o Ministério Público foi notificado sobre este caso específico. Bem, agora, um pouquinho mais, e não quero entrar tanto na apresentação do Gastão, que aqui em 5 minutos já nos dividimos, mas alguns elementos, principalmente na abordagem de direitos humanos, eu gostaria de deixar aqui com vocês. Bem, um sistema de alerta precoce pode ser entendido como um processo de coleta e análise de informação, em relação a potenciais causas de crises ou conflitos, com a finalidade de identificar tais causas, antecipar a erupção de um conflito e recomendar estratégias de prevenção ou mitigação do impacto. Isso quer dizer que alerta precoce é um constante processo de análise, avaliação de risco e comunicação para ativar uma resposta. Em negrito estão as 3 palavras-chave, que é o processo de coleta e análise de informação, e a recomendação de estratégias de prevenção. O objetivo principal é reforçar a responsabilidade do Estado de proteger os direitos humanos. Infelizmente, não há um modelo ou metodologia universal que possa prever com certeza onde e quando um conflito vai entrar em erupção na ausência de medidas preventivas. Aqui, essa tarde, vamos entender um pouco mais a experiência do Peru, a experiência da Colômbia. O Gastão tem as experiências de outros países que o PNUD tem trabalhado. Desde o escritório do Alto Comissariado, a gente também trabalha com esses sistemas em outro país, e em cada lugar é diferente. Por isso que é importante, hoje, talvez, entenderem os conceitos básicos, mas essa conversa interna sobre o que se pode, o que não se pode fazer, o que se quer alcançar, o que não se quer alcançar, quais são os recursos disponíveis, isso vai ser o resultado desse exercício vai ser o modelo de alerta precoce do Brasil, não? E não... Bem, enfim. Mas o que a gente sabe, de acordo com a experiência, é que tais mecanismos são efetivos quando eles contam com o apoio político de mais alto nível, com a coordenação interinstitucional e recursos financeiros suficientes para a sua implementação. De acordo com a nossa experiência, também relatórios públicos são uma maneira efetiva de deter potenciais perpetradores e garantir a responsabilização, o accountability, como se diz. E, por fim, o que eu queria mencionar é que, como uma etapa inicial, acho que é interessante fazer essa reflexão sobre o que se quer, que direitos vão entrar, o que vocês querem monitorar no sistema de alerta. Bem, a gama de direitos humanos, de violações, são sem fim. Então, eu gostaria de deixar aqui algumas perguntas norteadoras para esse exercício de priorização. Então, primeiro, quais são os direitos ou temas que devem ser priorizados? Esse sistema de alerta vai entrar em temas de direitos sociais, econômicos e culturais, ou vai querer se focar em questões de terra, em questões de megaprojetos? Esse processo de identificação vai ajudá-los bastante no futuro. E quais são os problemas mais críticos em matéria de direitos humanos? Que grupos ou indivíduos podem ser os mais vulneráveis, não só que grupos ou indivíduos, mas também em que regiões do país? E que outras organizações e instituições que atuam neste campo estão fazendo? Isso é uma maneira de ver onde se pode ter mais impacto também. E há uma recomendação de sempre consultar e envolver as comunidades, organizações indígenas e organizações da sociedade civil, assim como outras alianças-chave nesta etapa de priorização. Eu os deixo aqui, sabendo que o Gastão vai completar as próximas etapas do projeto. Muito obrigada. Muito obrigada, Ana Paula, também pela importância de ter conceitos claros e o uso do tempo. Então, vamos passar com Gastón Aín Bilbao, que é o especialista do PNUD em prevenção de conflitos e diálogo democrático. Bom dia a todas e todos. Queria começar agradecendo muito essa possibilidade de refletir com vocês e trocar opiniões, analisar as dificuldades. Nós gostamos de falar a palavra dilemas, os dilemas
dos sistemas de alerta, a concepção, o desenvolvimento, a operacionalização desses sistemas, e é ainda mais interessante fazê-lo num contexto de crescimento sustenido dos conflitos socioambientais, ou conflitos ecológico-distributivos, como são chamados pela ecologia política. Na verdade, que nos países que estão fazendo monitoramento, estão fazendo um conteio de conflitos, entre 70% e 80%, quando falamos países, não falamos estados. Podem ser estados, podem ser organizações de sociedade civil, podem ser universidades, organizações regionais, observatórios. Entre 70% e 80% dos conflitos sociais são conflitos socioambientais, né? Pelo uso, usufruto e exploração de recursos naturais. O que é que acontece quando não temos capacidades institucionais para processar esses conflitos? Temos um acirramento, uma escalada da violência importante. Agora, os sistemas de alerta temprana são apenas uma ferramenta no arsenal de ações de prevenção e de gestão da conflitividade, não são as únicas. E como falava Ana Paula, não tem fórmulas fechadas, perfeitas, não tem modelos rígidos, tem que ser construídos, desenvolvidos, respeitando o contexto, as necessidades, as realidades. E temos que ter clareza, quando estamos nesse movimento, qual é o objetivo. Ela estava falando, podemos ter vários objetivos, mas se temos precisão sobre o mandato, então, provavelmente o sistema vai ser bem mais efetivo. Objetivo, digamos, mapear, prever, antecipar conflitos relacionados com os processos de licenciamento ambiental, demarcação e homologação de terras, insegurança alimentar, violência física, persecução aos líderes. Bom, temos que definir um mandato, primeira tarefa-chave. Hoje existe uma variedade incrível de sistemas de alerta temprana. Vou dar dois exemplos bem rápidos. O primeiro é um sistema desenvolvido pela Secretaria de Ensino Médio do México. Tem 6 milhões de estudantes no ensino médio do México, ensino médio superior, se chama lá. E eles têm um sistema que tem um suporte informático para detectar quando os estudantes entram numa área de risco. Tem indicadores. Os indicadores podem ser problemas de indisciplina, inassistências, problemas de violência, mau desempenho na escola. Mas aí tem um bem recente, bem novo, e o outro é que está sendo aplicado no estado de Nova York com a polícia, né? Os policiais que têm inassistências, os policiais que apresentam comportamentos violentos, as queixas que chegam dos vizinhos. Bom, o chefe da unidade recebe um alerta vermelho para controlar mais de perto esses casos. Eu vou apresentar, a maioria das minhas reflexões estão na guia que vocês têm aí na mesa. Eu trouxe cópias físicas, fizemos uma última revisão com a tradutora, e eu trouxe 35, 40 cópias físicas. Eu vou apresentar essa ferramenta. Demoramos 1 ano e meio com a OEA, trabalhando com os colegas da OEA, porque, como estava falando a Ana Paula, tem muitos modelos, tem muitos debates, tem muitas contradições, muitas opiniões. E o que eu queria apontar é que a guia não oferece fórmulas exatas, não oferece modelos, só aponta os aspectos-chave que têm que ser considerados para desenvolver esse tipo de sistemas, deixa muitas perguntas, deixa muitas portas abertas, mas a primeira coisa que temos que saber é que vamos ter que tomar decisões. Sistemas vão forçar decisões com os indicadores, com o formato dele alerta, com o sistema de transmissão, com as fontes, e algumas decisões são decisões importantes e desconfortáveis também. Então, bem rapidinho, vou começar. E se sair alguma palavra em portunhol, me desculpam. Sou argentino, estou casado com uma brasileira, mas às vezes em casa se misturam as coisas. E eu tenho isso aqui. Obrigado. Então, a definição, que já deu a Ana Paula, mas só para
mais uma vez, ressaltar, é uma ferramenta analítica, né? É uma ferramenta e é um mecanismo. Né? Prevenção, atenção, os objetivos, identificar as causas estruturais dos conflitos, prever a deflagração e mitigar o impacto. Os sistemas foram evoluindo. Dos primeiros que foram concebidos para crises humanitárias, baseados em fontes secundárias, utilizando análise quantitativa, e eram sistemas onde a informação não chegava nas comunidades afetadas, nem aos tomadores de decisão. Apareceram os de segunda geração já com informação qualitativa, com análise, especialistas, opiniões, situados dentro dos países, mas não nas áreas de conflito, já incorporavam nas recomendações para os tomadores de decisão, mas os atores locais não participavam, nem para fornecer informação, nem para propor uma resposta. Os de terceira geração já são sistemas mistos, né? Tem um papel específico para as pessoas que vivem nas áreas de conflito, tem uma participação ativa das lideranças, das comunidades afetadas. E temos os de quarta geração, que estão mais baseados nas novas tecnologias da informação e a comunicação, o crowdsourcing, os dados móveis. Então, essa é um pouco a evolução dos sistemas. Temos três modelos. Os que são estritamente estatísticos. Aí, se pegamos dados demográficos de uma região do país, dados de pobreza, exclusão, violência, o sistema educativo, analfabetismo, deserção escolar, desnutrição, e através de um modelo, digamos, matemático, fazemos a gente fala uma semaforização, né? Ponderamos, podemos ter um sistema mais científico para saber quando estamos perto de uma violação de direitos humanos, uma escalada de violência ou estouro de um conflito. São muito caros, porque conseguir atualizar esse fluxo de informação permanente, e também porque são muitos indicadores. Quando trabalhamos na OEA, desenvolvemos um sistema, tinha 60 indicadores, políticos, institucionais, econômicos e sociais. O segundo modelo já é uma consulta a especialistas, os atores, os líderes sociais, as igrejas, empresas, opiniões de pessoas que conhecem. E os terceiros, o terceiro modelo está baseado em uma análise da imprensa. Claro, um fala, bom, que novidade, se eu vou ver o que já está escrito nos jornais ou nas rádios, não. Funcionou um tempo na Bolívia, funciona atualmente na União Africana, tem uma equipe, 24 horas, que 3, 4 horas da manhã já conseguiu analisar 40, 50 jornais, que está fazendo um monitoramento das rádios locais, das redes sociais, é um trabalho sério, e na hora que o presidente chegava no palácio, 8 horas da manhã, já tinha uma clareza sobre onde estavam os pontos de conflito. O fluxo, o ciclo da inteligência, falamos, é o mesmo do que, digamos, o fluxo do SAT é o mesmo do que o ciclo da inteligência. Temos a coleta e registro da informação. Chave nessa dimensão é o que os sociólogos chamam rapport, a capacidade de construir relações de confiança com os atores afetados. Na verdade, por exemplo, os reportes que produz a Fiocruz mostram que o Ministério Público está no primeiro lugar na lista de apoiadores das comunidades. Então, nesse sentido, temos um indicador importante de confiança. Coleta o registro. Os atores que coletam não são os que analisam. Segundo passo, analisa essa informação com uma série de ferramentas. Vou tentar fazer um resumo, a guia está aí para dar mais detalhe. Terceira fase, alerta e transmissão, os tomadores de decisão. Não só os tomadores de decisão, estou pensando em força de segurança, por exemplo. Respostas, se for um SART, se é só um SART, a tarefa acaba com a transmissão de informação e a emissão da alerta. E uma avaliação dos impactos da alerta e da resposta.
Então, e aí, sobretudo, os países que sofremos ditaduras, um tema sensível, e a palavra inteligência, eu como argentino, cada vez que essa palavra sai no debate, bom. Mas os SAP fazem inteligência, só que a inteligência com espírito democrático, mais transparente, próximos à população, participativos, com enfoque de gênero. O que vai determinar a configuração são as características próprias da região, da prefeitura, do país, o mandato, os objetivos e, claro, os recursos. Estava ouvindo o que falava o coordenador da Câmara e o que falava também o presidente do FUNAI em relação aos recortes orçamentários. Custa dinheiro. Não tem que ser uma coisa complexa com suporte informático, software e 50 empregados, mas custa dinheiro e temos que garantir que esse dinheiro vai estar antes de começar a rolar. Não funciona nos sistemas isolados, são partes deveriam ser parte de uma estratégia nacional de prevenção. Não presta ter a capacidade de prever quando o conflito vai estourar, se eu não tenho capacidade de mediação, de intervenção, de estruturar um diálogo, de mediar, de acalmar. Também não presta se não tem uma estratégia de construção de paz, chamamos, de formação no sistema educativo. E a outra dimensão da gestão é porque está bem probado, e aqui está com a gente o Rolando Lu, que trabalhou na Defensoria do Peru, fez um trabalho extraordinário na Defensoria, e hoje está no governo. E provavelmente ele vai concordar comigo, na maioria dos conflitos que estamos vendo na América Latina, quando você tenta desenhar uma estratégia de resolução, são 3, 4, 5 e 6 instituições as que têm que intervenir numa sequência que já tem que estar definida com antecedência. Então, o problema da falta de coordenação é grave. Então, aí está um pouco as áreas em que se divide o trabalho de prevenção e gestão de conflitos. O SART é importante, informação. Agora, uma vez que eu sei o que vai acontecer, tenho que ter a capacidade de desplegar no terreno pessoal qualificado que vai fazer uma tarefa de mediação, de negociação, de diálogo, de conciliação. Tenho que ter um sistema de trabalho orientado a uma adoção de uma cultura de paz e tem que ter uma capacidade mínima de coordenar as intervenções do Estado. Perguntas orientadoras que estão na guia. Antes de começar o desenho e a concepção, o que estamos pretendendo? Por quê? Qual é o problema? Para quê? Quem vai ser o destinatário? Muito importante. Agora vamos ver vou falar um pouquinho mais para frente da implantação institucional. O sistema vai estar implantado no Ministério Público, na Procuradoria, em algum ministério, numa universidade. Aonde que vai estar? Quem vão ser os destinatários? Quais tipos de conflito? Todos os conflitos, eu dei exemplos: insegurança alimentar, problemas de marcação, licenciamento ambiental, falta de consulta prévia, ameaça, todos. Com qual equipe, que nível de centralização? Estou pensando de novo no caso do Peru. Lembro a primeira vez que entrevistei o Rolando, ele falou que tinham unidades móveis. Mas se não temos escritórios nas regiões, como que vamos coletar dados? Que capacidade temos de estar vendo o que está acontecendo no nível nacional? Quais são as instituições do Estado que será necessário cooperar? Quais são os produtos? Vou falar rapidinho também dos produtos. Todo mundo pensa na emissão da alerta, mas tem mais produtos. E aqui, provavelmente, já tenho 5 minutos, os dilemas. Os dilemas, as dificuldades. Falava no título da conferência. O primeiro, a implantação institucional. Esse tipo de sistemas, essas estruturas, podem ser desenvolvidas à margem da estrutura institucional do Estado, ou podem ser desenvolvidas no núcleo do aparato estatal. É uma decisão. Agora, se está no núcleo do aparato estatal, vai ter mais capacidade de influir na tomada de decisões, na operacionalização das respostas. Agora, provavelmente, as comunidades
vão ver esses sistemas como mais alheios, como mais distantes, né? Em inglês, eles falam trade-off. Os sistemas que estão baseados nas comunidades vão ter mais acesso aos dados. E vai ter mais capacidade de saber o que está acontecendo. O sistema que está inteiramente no núcleo do aparato estatal, então aí tem uma primeira decisão. O dilema. O segundo é provar o valor agregado. Custa tempo, custa dinheiro. Aonde que estão os benefícios? Vai ser importante avaliar os sistemas e os impactos. Para ter um sistema, terceiro ponto, para ter um sistema de alerta precoce, vamos ter que desenvolver, ter uma categorização mínima de tipos de conflito, das fases de conflito. Aparece um conflito, está latente, está em fase de escalada, vou precisar uma mínima categorização para poder priorizar, né? Segundo a Fiocruz, a agosto de 2016, tínhamos 571 conflitos por injustiça ambiental e saúde no Brasil. A Argentina tem 300, o Peru tinha 200 alguma coisa, a Bolívia tinha 200 alguma coisa. Se não tem uma capacidade de priorizar, quantidade de informação necessária. É uma decisão também das instituições que vão desenvolver. O princípio da ação sem dano. Sabemos que as intervenções das instituições têm impactos positivos e negativos. Importante, por exemplo, quando estamos comunicando, quando uma alerta não só vai para... Uma alerta vai ser comunicada na imprensa ou numa rádio, temos que ser cuidadosos de não danhar. A qualidade das fontes, outra decisão que tem que ser tomada, né? Fontes primárias, secundárias, fechadas, abertas, utilização de fontes confidenciais ou não. Que indicadores, se vão ser desenvolvidos, indicadores econômicos, políticos, sociais. E a segurança da base de dados, que é importante, porque aí vai estar, digamos, o que a gente chama ficha de conflito. Sensibilidade cultural, aí são só apenas algumas das possibilidades de incorporar indicadores, esse aspecto de sensibilidade cultural e de gênero. Indicadores específicos, participação balanceada nas fontes primárias, nas entrevistas, tradutores locais. Absolutamente sempre tem em conta as narrativas, as demandas. Vamos acabando. Produtos. O mais conhecido falava a emissão do segmento de alertas, mas vou precisar no sistema de alerta e resposta precoce uma base de dados. A base de dados vai me dar a possibilidade de produzir mapas. Outro produto importante são os cenários, a prospectiva, que é uma metodologia específica. Temos alguns conflitos, algumas situações que podem afetar a governança nacional e é importante, às vezes, gastar mais tempo nesses conflitos com metodologias específicas de prospectiva para ver para onde que vai, como que vai evoluir, como que vai afetar a governabilidade. Então, análise de conflito detalhado, base de dados, mapas temáticos, estadísticos, cenários, e claro, com uma base de dados dá para ver rápido quais são conflitos que afetam a terra, a água, mineração, hidrelétricas, porque é o software que faz. Essa estava mostrando da técnica de cenários, o PNUD tem um programa interessante, o PAPEP, são 6 ou 7 variáveis muito importantes que vão influir no conflito, mas você vai pegar só 2, a mais importante é a que tem um nível maior de incerteza, e aí vai construir 4 cenários, o pior, o melhor, o menos melhor e o menos pior. Já para acabar, eu estava mostrando que tem software, esse aqui é um software que classifica as demandas. Uma vez que as demandas não foram resolvidas e evoluem em conflitos, a base registra os conflitos e os compromissos. Vamos ver que muitos dos nossos países, Argentina, Peru, Colômbia, Bolívia, os conflitos são resolvidos a partir de compromissos. O problema é o segmento dos compromissos, o monitoramento dos compromissos, que são os que às vezes produzem uma reescalada do conflito. Para acabar, as 4 dimensões de avaliação, digamos assim, dos sistemas.
que foram já concebidas em 2007, o primeiro sistema na Guatemala, mas que eu acho que ainda está vigente. Vamos ver. Informação. Estamos coletando, temos um sistema, um mecanismo sistemático de coleta. Esse sistema está baseado nas comunidades, nos atores que estão afetados. Os povos, as comunidades são conscientes desses riscos. E aí estamos falando de incorporar a perspectiva das populações afetadas. Comunicação. As alertas alcançam os atores, estão feitas à medida, os riscos são compreendidos, as respostas estão sendo construídas. Ao mesmo tempo que estamos dando respostas, estamos construindo capacidades locais para resolver conflitos. Vou deixar aí, porque já estou vendo a sua cara, estou interpretando o sinal. Eu queria insistir. Ela está precoce, tá? Fase de latência, está latente, aí o conflito ainda não estourou. Queria agradecer vocês de novo, achamos muito, muito interessante, muito oportuna essa possibilidade e estamos à disposição do Ministério Público para seguir colaborando e para a sessão de perguntas e respostas. Obrigado. Gente, estos especialistas em alertas precoces são realmente profissionais. Eu não falei nada, não passei nada. Muito obrigada, Gastão. Agora vou dar a palavra para Maria Lúcia Silva, do Instituto AMA, Fundo de Ação Urgente Brasil. Depois vamos abrir e vão ter mais oportunidade de falar, expandir, etc. 20 minutos. Sim, me avisa 5 minutos antes. Bom dia a todos e a todas. Quero parabenizar a Sexta Câmara e agradecer o convite da ONU para apresentar aqui a experiência do Fundo de Ação Urgente. Eu sou aqui do Brasil, sou do Instituto AMA Psique e Negritude, que trabalha política e psiquicamente enfrentando o racismo, e faço parte da junta diretiva do Fundo de Ação Urgente. Os fundos, na verdade, eles nascem em 1995, na 4ª Conferência Mundial da ONU sobre Mulheres em Pequim, quando as mulheres se reúnem e começam a discutir a necessidade de acessos a recursos para dar conta de situações de urgências e emergência. É nesse contexto que nascem o Fundo de Ação Urgente, inicialmente nos Estados Unidos, em 97, em 2001, na África, 2009, na América Latina e, o ano passado, 2016, na Ásia. É uma aliança internacional de 3 fundos irmãos autônomos que apoiam mulheres defensoras de direitos humanos em todo o mundo. Esse resultado é fruto de uma pesquisa com mulheres do mundo inteiro que está sistematizado nesse livro, Que Sentido Tem a Revolução, Se Não Podemos Bailar. Esse PPT eu vou deixar com vocês e tem o link para acesso desse livro. O Fundo de Ação Urgente é uma organização feminista da sociedade civil que apoia e fortalece os movimentos feministas e de mulheres na América Latina a alcançar na região e no mundo inteiro condições de maior segurança e que o trabalho das mulheres seja mais sustentável e articulado e que suas vozes, exigências e sua força sejam ouvidas para transformar o mundo. Ele desenvolve estratégias destinadas a reforçar as capacidades de ativistas para implementar ações e desenvolver práticas integradas de segurança e proteção individuais e coletivas para reforçar a capacidade das mulheres de defesa em momentos críticos de ameaça contra elas, os seus direitos, territórios e comunidades. Eu acho que foi muito importante a Érica e a Ana Paula, porque, a partir do relatório da representante da ONU, elas trazem o contexto do Brasil. Mas acho que não é demais a gente relembrar
que o Brasil ele foi fundado na violência contra negros e indígenas. A nossa estrutura é baseada na violência desses dois povos. E, embora todos os avanços que a gente conseguiu, nós não podemos esquecer que esses dois povos são povos secularmente vítimas da violência, né? E que, portanto, o que a gente vive hoje não é novo, né? É uma situação histórica e é preciso que a gente faça avaliação dos contextos de conflitos e de violência contra as mulheres a partir desse dado histórico. Por outro lado, um outro ponto importante para a gente poder refletir nessa construção de sistemas precoces de alerta é que o patriarcado também ele funda as nossas relações entre homens e mulheres. E as mulheres são vítimas também, historicamente, de uma ideia de que há uma superioridade dos homens e uma inferioridade das mulheres, e que, portanto, elas não devem, a partir de toda a luta que a gente tem feito também historicamente, ocupar lugares de poder, lugares de intervenção e lugares onde elas também possam construir políticas. O foco das ações dos fundos são em mulheres em situação de marginalização, defensoras dos direitos humanos, mulheres LGBT, indígenas e de ascendência africana, mulheres com deficiência e jovens. Há vários programas no Fundo de Ação Urgente, que são programas de apoio à resposta rápida, que é o programa que eu vou me referir agora, mas há outros programas que conversam entre si, que é um programa de colaboração e incidência, Mulheres, Território e Meio Ambiente, que é onde se dá os maiores conflitos também, assim como já foi dito aqui, também na relação com as mulheres, esse é um dado importante. Iniciativa colaborativa e ativismo sustentável, que visa o fortalecimento das ativistas e suas organizações para o desenvolvimento das capacidades individuais e coletivas, e também tem um programa de impacto em áreas estratégicas e parcerias com os principais intervenientes. O que é o programa de apoio à resposta rápida? São recursos flexíveis, concedidos para apoiar ativistas e suas organizações de forma estratégica e muito oportuna a situações imprevistas e não planejadas que exigem intervenção imediata na defesa e proteção dos direitos humanos das mulheres. Estas ações não podem ser atividades ou projetos de programa. É uma iniciativa que tem um benefício claro e focado em mulheres e no movimento das mulheres e deve ser executado imediatamente. Ele é um recurso rápido, né, que precisa ser acionado sempre que as mulheres estiverem em perigo. Os fundos eles não apoiam intervenções humanitárias, participação individual em conferências, workshops, eventos, atividades geradoras de rendimento, compras e despesas de capital, agendas partidárias ou campanhas políticas, ou promoção de agendas de grupos religiosos, né? Os critérios utilizados para pensar a disponibilidade de recurso é que deve ser implementado por organizações de mulheres, incluindo mulheres trans, ou organizações mistas lideradas por mulheres. É preciso que a ação seja urgente e imprevista. É preciso também que seja uma ação estratégica e sustentável, né, relacionada com os propósitos políticos que promovam o avanço dos direitos humanos das mulheres. E é preciso que as organizações também tenham reconhecimento, que elas tenham uma atuação efetiva, que haja parceiro e que seja reconhecida pelos parceiros e parceiras que trabalham com a questão de gênero. Os tipos de apoio. Apoio para as ações de proteção da diversidade de ativistas e suas organizações, quando elas estão em risco ou sob ameaça por seu trabalho em defesa dos direitos humanos. E apoios de oportunidade, né, que são ações para responder a algumas oportunidades estratégicas